Pronto, o Android Studio acabou de construir o nosso projeto e aqui o que ele mostra primeiro para a gente já é a activity principal, a main activity, é uma activity que ele criou para nós, já declarou no manifest, ele já criou também o XML, né, que é a representação desta tela, né, representação gráfica dos componentes dessa tela. Então nós temos aqui a activity principal e vamos começar a entender aqui como que essa activity funciona, o que é uma activity no Android. Então eu vou minimizar aqui para a gente poder focar apenas na parte da activity por enquanto. E o que é uma activity? A activity é um componente muito importante do Android, é um dos componentes mais importantes do Android e ela representa basicamente a tela que o usuário vai interagir. Então, uma activity ela nos dá aí a possibilidade de colocarmos os componentes que nós quisermos para que o usuário possa interagir, como botões, campos de texto, etc. E ela fornece todo este mecanismo, este controle de interação com o usuário. Então, quando você executa um aplicativo e o aplicativo mostra para você na tela ali os componentes para você interagir, aquilo ali é uma activity que você está tendo interação e recebendo uma resposta dela. Então, basicamente, isso é uma activity, tá? E para o Android entender, e dar superpoderes a essa activity aqui, a gente tem que herdar de uma classe do Android chamada AppCompatActivity, tá? Este cara aqui que torna a nossa classe, que é uma classe comum, em uma activity poderosa, uma activity do framework do Android, que vai nos possibilitar muitas coisas aí de interação com o usuário. Então, quando o aplicativo é executado, o método que vai fazer a ligação da nossa tela, dos componentes, do nosso XML com esta classe aqui, para que nós possamos controlar os componentes, é o onCreate, tá? Então, o onCreate é um método muito importante do ciclo de vida do Android. Na próxima aula eu vou trazer para vocês aí detalhadamente o ciclo de vida do Android. Nós vamos estudar com um pouco mais de calma, como funciona o ciclo de vida do Android, quais são os métodos que ele chama ali primeiramente, quais são os métodos que ele chama na sequência, quando determinada ação ocorre com o nosso dispositivo. Por exemplo, a rotação de tela. Então, se a gente rotacionar o nosso dispositivo, o Android ele vai chamar uma sequência de métodos ali relacionados ao ciclo de vida, onde nós podemos ter total controle aí do que nós queremos fazer com o nosso aplicativo. Então, basicamente, a gente tem a activity que ela faz isso. Então, vamos dar só uma olhada aqui. Então, é sempre importante, quando você começa um projeto novo, você que está aprendendo o Android, comece a navegar nas hierarquias de classes do Android para você, pelo menos, entender o que faz ali mais ou menos. Então, se eu entrar aqui nessa classe AppCompatActivity, eu vou abrir, eu vejo que eu vou ter uma classe aqui que já é do próprio framework do Android e aqui já existem vários métodos aqui que foram criados e que são executados aí conforme o ciclo de vida, métodos que eu posso sobrescrever, métodos que eu posso chamar, utilizando superponto alguma coisa. Então é importante você conhecer também de orientação a objetos, porque veja que a plataforma Android ela utiliza muito aqui o conceito de herança. Então nós temos o AppCompatActivity que estende Fragment Activity. Então tem aqui o Implements também, que são interfaces, um outro conceito aí de orientação a objetos. Se eu entrar aqui dentro de Fragment Activity, por exemplo, eu tenho aqui o Fragment Activity com alguns outros métodos também. E esse Fragment Activity ele estende também de Component Activity. Então veja como que a herança é usada fortemente aqui no Android. Então o Component Activity estende de Activity e por aí vai, tá? Então é sempre bom você entender e saber que você pode navegar nas classes pais utilizando o Android Studio. Então segura o Ctrl aí, o seu mouse vai ficar com este dedinho aí e você pode clicar para você conseguir navegar aí nas classes pai, para você começar a entender um pouco mais como funciona. Então aqui no Set Content View esse método é um método muito importante. No Android nós temos um conceito que é chamado de inflate, de inflar, que a gente conseguir pegar o nosso Activity XML, por exemplo, que tem os componentes e transformar esses componentes em classe Java, por exemplo, em objetos que a gente pode manipular aqui no nosso arquivo, main activity. Então a gente transforma algo que está no XML em algo aqui do Java, do Kotlin, em que nós podemos fazer manipulações, chamar métodos desses componentes para poder ter uma interação legal aí com o usuário. Então eu vou entrar dentro dessa activity, o XML. Então nós temos aqui o editor de layout do Android Studio e que nós temos a opção de visualizar em modo design, a gente consegue ter a visualização aqui da tela como está ficando. Nós podemos utilizar também em formato de texto para poder ver como que
essa activity está construída utilizando aí o XML. Nós temos aqui um painel de preview, né, que a gente consegue pré-visualizar tudo que está aqui no XML. Eu basicamente gosto de trabalhar apenas com XML, mesmo utilizando o Constraint Layout, né, que é um view group do Android aí bastante importante, né, que é mais recente no Android, que nos dá mais poder, mais flexibilidade para criar layouts customizados, né, layouts mais complexos. Então a gente acaba utilizando o Constraint Layout para poder fazer esse tipo de layout. São layouts mais complexos e que nós podemos utilizar a codificação desse layout através do XML ou através do editor de layout aqui, que eu posso clicar e arrastar para poder definir constraints, né, definir posições em que meu componente vai ficar na tela, e você tem essa possibilidade, utilizando o Android Studio, de trabalhar no modo design, modo visual ou no modo texto, tá? Então a ideia aqui é só você saber o que existe aqui no Android, né? Então aqui, se eu estiver trabalhando no modo design, eu tenho aqui os componentes que eu posso utilizar, eu posso clicar e arrastar esses componentes aqui para a tela, né, para eu poder conseguir trabalhar de uma forma visual e mais fácil, ou eu posso pegar esse mesmo componente aqui de Text View e definir esse componente diretamente aqui no meu XML, mas aí eu teria que colocar todos os atributos na mão e acaba tendo mais controle, né, do que você quer fazer. E se você está aprendendo, é bom você brincar um pouco com o XML, você apanhar um pouco o XML para você se tornar uma pessoa, para você se tornar um desenvolvedor aí que tenha mais controle e que sabe o que você está fazendo, e não depende só do modo visual, ok? Então nós entendemos aqui o que é Activity, né? Aqui é o XML daquela Activity, então aquele set content view ele vai inflar esse layout aqui lá para nossa classe e nós a partir daí vamos ter acesso a este text view, por exemplo, desde que nós tenhamos um ID, né, deste componente. É através do ID que nós temos acesso a este componente lá no nosso Kotlin, ok? Então aqui text view main, por exemplo. Então este cara aqui é o cara responsável por permitir que eu tenha acesso a esse componente lá na minha classe Kotlin, ok? Então vamos fechar aqui a nossa Activity, né? E vamos entender agora a estrutura de diretórios que o Android Studio cria para a gente, né? De um projeto Android, na verdade.